Abrimos as portas do camarote desta semana, aqui onde já sabe, não há comidas nem bebidas grátis, com os nossos residentes habituais, Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, Rui Calafate, adepto do Sporting, e Miguel Guedes, adepto do Futebol Porto. Eu sou Fernando Tavares e dou as boas-vindas a todos. Mais uma vez, temos um cardápio para esta semana muito parecido. Vamos falar atenções muito centradas no Futebol Clube do Porto e no Sporting, onde continua a situação instável. Mas antes disso, passar pelo Benfica para perguntar ao Miguel Gonçalves se já está mais satisfeito com a maneira de jogar da equipa, sobretudo a segunda parte, ao Miguel Gonçalves. Sim, saudações a todos aqueles que nos ouvem, saudações ao Miguel Guedes, Rui Calafato, meu querido amigo Fernando. É uma boa pergunta de início, porque, olha, calha até numa semana em que eu até me vi envolvido em algumas discussões com caros colegas benfiquistas em que me diziam que eu estava a ser exigente demais para com um treinador com os números de Bruno Lage e que, portanto, se calhar deveria ser mais equilibrado nas minhas críticas. Ora, como eu acho que nós devemos ser exigentes com o nosso clube do coração, parece que não foi obviamente por mérito da minha exigência, foi por mérito de Bruno Lage e da sua equipa que encontramos um Benfica, como diz o Lage, que se reencontrou também com os adeptos. E portanto estas exibições de facto já fazem lembrar o Benfica da época passada. Estás a falar da segunda parte. Sobretudo das segundas partes, sim, sobretudo das segundas partes, apesar de nas primeiras partes o Benfica ainda entra de uma maneira que para mim ainda não é satisfatória, não entra de uma maneira muito afirmativa, não entra de uma maneira a querer impor o jogo, a querer dizer que está ali para mandar no jogo, o que faz com que as equipas adversárias até tenham no início algumas oportunidades para se adiantarem no marcador, e ainda bem que temos um Vlaco Dimos por um lado e também por uma defesa que eu apesar de tudo acho que é uma defesa sólida, aquela que apresenta o Benfica, que consegue safar-nos, digamos assim, desses sustos iniciais. Só que depois nos jogos que vimos, quer contra o Portimonense, quer contra o Rio Ave, esta equipa de Bruno Lage de facto volta a impor-se, volta a mostrar-se como a equipa do ano passado. Isto é, aquela equipa pressionante, muito pressionante, que asfixia, aquela equipa que luta sempre pelas segundas bolas, que encurta cada vez mais as linhas, que liga cada vez melhor o meio-campo com a linha avançada, e para isso nós não podemos deixar de dizer que muito contribuiu termos Chiquinho ali a fazer de apoio ao ponta de lança. Parecia que era aquela peça do puzzle que todos nós estávamos à espera. Estávamos à espera que aparecesse aquele jogador... Miguel Gonçalves, e achas que isto pronto, parece... há uma opinião mais ou menos corrente nos analistas que isto está bem para consumo interno, ou tu achas que isto chega para o jogo desta terça-feira? Lá está, essa é sobretudo a minha maior curiosidade para o jogo contra o Lyon, ou seja, tentar perceber se nós estamos perante o Benfica em consolidação, a apresentar consistência nas suas exibições, já que os resultados, apesar de tudo, os números de Lage mostram que é um treinador vitorioso pelos números, mas a exibição é que andou sempre a oscilar. Mas vai ter agora o teste de fogo, de facto, na quarta-feira, com o jogo contra o Lyon. Ora, mas eu acho que este jogo, apesar de Lage ter dito que na conferência de imprensa que espera um jogo parecido com aquele que foi em Lisboa, eu por acaso desconfio que não. Desconfio que não, porque o contexto é todo ele diferente. São equipas que, apesar de tudo, neste período de tempo entre os dois jogos, tiveram processos diferentes. O Lyon veio de um treinador novo, que agora até tem processos mais... provavelmente Miguel, mais amadurecidos. Não estou obrigado a dispersar, mas focar-te nesta questão que eu estava a colocar, chegará ou não? Eu não sei. O jogo contra o Lyon não... Eu não quero ser mauzinho, Fernando. Não, mas eu gostava de fazer esta pergunta porque não foi famoso. Aliás, não fosse aquele erro do António Alves e
Não foi, não foi. Aliás, eu tive a oportunidade de falar para a nossa Rádio Estado precisamente isso. A única coisa boa daquela noite foi mesmo o resultado, porque a exibição ficou muito, muito aquém daquilo que qualquer benfiquista minimamente exigente pode pedir. E, portanto, a minha curiosidade é perceber não só se vamos ter um Benfica consistente na exibição, mas também tentar perceber qual é o 11 que vai escolher Bruno Lage. É que Bruno Lage tem-nos surpreendido sempre na constituição dos 11 para a Liga dos Campeões. E eu quero também tentar perceber qual é que é a filosofia de jogo através do 11 que Lage vai colocar no jogo de quarta-feira. Vamos, terça, desculpa, sim. Vamos alargar a discussão. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Miguel Gonçalves. Já agora, e olhando a que toda a gente diz que os tradicionais grandes, ninguém está a jogar coisa que se veja, qual é para ti a melhor equipa neste campeonato? Está a jogar melhor futebol? Miguel Gonçalves. Olha, eu acho que neste momento, pela consistência, o Famalicão tem mostrado um futebol muitíssimo interessante. Eu gosto muito do futebol de Rio Ave e já lá vamos. Não vamos nada, não vamos. Não? Agora não vais dar a volta. Pergunta da equipa, não me vais dizer todas as equipas. Não, o Famalicão, mas neste momento, este Benfica dos 2 últimos jogos é, a meu ver, a equipa que mais entusiasma. Pela ligação entre os setores, pela capacidade de execução dos seus jogadores e, portanto, destes 2 últimos jogos tem sido claramente o Benfica. Miguel Guedes, o teu Futebol Clube do Porto, já lá iremos. Qual é, já agora tenho curiosidade, para ti a melhor equipa que está a jogar melhor futebol neste campeonato? Não há uma equipa, boa noite a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, consoante nos ouvem, onde nos ouvem, um abraço a todos, em particular aos meus compinchas de painel. Bom, não há uma equipa propriamente exuberante, é uma resposta que não tem uma resposta evidente, não se está a praticar bom futebol nesta Primeira Liga, à exceção de alguns jogos que vão acontecendo. Já vimos uma outra boa exibição de Vitória de Guimarães, uma outra boa exibição do Benfica ou do Futebol Clube do Porto. Eu julgo que os 2 jogos mais bem conseguidos foram do Porto, tanto na vitória na Luz contra o Benfica como no jogo em casa com o Famalicão, e portanto são vitórias que até distam têm muita distância entre uma e outra, o que mostra que o Porto é capaz, mas também o Porto não é capaz sempre, não é capaz de o fazer de uma forma reiterada. O Benfica não tem feito boas exibições, da forma como eu vejo, tem sido uma equipa que em alguns momentos tem mostrado, patenteado alguma maior superioridade em momentos, em alguns bocados de jogo e vai à frente, tendo perdido com o Porto. Portanto, parece ainda assim um pouco mais regular, mas nenhuma das equipas apresenta futebol exuberante, parece-me. Rui Calafate, isto visto com os olhos verdes, como é que é? Eu, por acaso, tenho olhos verdes. Boa noite, bom dia ou boa tarde, consoante quem nos ouve, mas por acaso estava a dizer, não sei se ouviram, eu tenho olhos verdes, também sangue verde, mas, portanto, vejo sempre um bocadinho verde, mas tento ser sempre com alguma racionalidade e tento ver sempre a verdade, que é aquilo que eu gosto de ver e acho que os ouvintes esperam de nós. Sobre a melhor equipa do campeonato, eu posso já dizer o seguinte: se o Benfica mantiver o nível da exibição contra o Rio Ave, o Benfica é imbatível. Bom, das equipas que estão a jogar melhor futebol, simples. Vitória de Guimarães está a jogar muito bom futebol quando engrena muito bem a máquina. O Famalicão jogou muito bem e, de facto, concordo com o Miguel Gonçalves, as 2 exibições que o Porto fez contra o Benfica e contra o Famalicão foram até agora as melhores exibições do campeonato de longe. Candidato a pior exibição, pior equipa a jogar futebol, uma delas é o Sporting, e depois há jogos que são perfeitamente, como o jogo que pudemos ver ontem, segunda-feira, entre o Passos de Ferreira e o Belenenses, que é um jogo perfeitamente miserável e que não tem qualquer qualidade para jogar na Primeira Liga. Sobre o Benfica, é muito simples aquilo que eu tenho para dizer, é que o Benfica de facto voltou aos tempos do Lage daqueles primeiros 6 meses do ano passado, e apenas com uma nota que é importante, é porque Bruno Lage não inventou, jogaram os melhores, escolheu os melhores que havia para jogar. Se nós virmos bem a equipa, quem falta ali é o Rafa, jogou o Sérvi. Neste momento, para mim, a dupla Vinícius-Chiquinho é aquela que faz lembrar mais o Benfica de rolo compressor do ano passado. O Chiquinho é um grande jogador e o Benfica de facto teve azar na lesão do Chiquinho, porque oferecia múltiplas possibilidades e alternativas até em várias posições, e a sua lesão condicionou bastante Bruno Lage. E acho
sem dúvida, não tenho problema de o dizer, que o Carlos Vinícius é, para mim, neste momento, o melhor avançado do Benfica. É um artilheiro difícil de parar, está muito melhor que o Seferovic, Raul de Tomás não é convocado, e portanto o Benfica, com a equipa como está, se não perder agora a moral contra o Lyon, é um adversário temível e portanto o Benfica volta a agradar, e aquela contestação a Bruno Lage não se fala, e por sinal, com estas duas últimas exibições também já ninguém fala do Jorge Jesus que vem para o Benfica, apesar do Jorge Jesus estar a brilhar como todos sabemos no Brasil, e assim o desejo que continue, porque era muito importante que o Jorge Jesus desse essa alegria aos portugueses que tantas vezes, às vezes são gozados no Brasil, e chegar o Jesus e ganhar tudo, e poder ganhar tudo era excelente para Portugal. Mas o Benfica neste momento, com o Bruno Lage a voltar aos carris sem invenções, é um candidato muito forte ao título. Se me permitirem uma palavra sobre o Benfica, já que estamos a falar dele, parece-me que ainda é relativamente cedo para ter uma construção daquilo que nos parece Benfica. Ou seja, o Benfica que entrou na época a prometer bastante, depois de uma pré-época que eu não diria exuberante, mas uma pré-época que foi tecida com muitos elogios, também a ideia naturalmente campeão em título, e portanto entra com todo aquele elan, havia a questão de João Félix, e a questão de João Félix não se resolveu, e o Benfica continua a ser para mim aparentar muitas dúvidas. Não podemos, penso eu, pelo facto do Benfica ter dado 4 ao Portimonense e 2 ao Rio Ave, o Portimonense é uma equipa que aparenta muito, tenta ter muitas fragilidades, e o Rio Ave, que é uma equipa que já gosta de jogar o jogo pelo jogo, com um excelente treinador, e como tal que expõe-se contra o Benfica da mesma forma como o Famalicão se expôs contra o Porto no Dragão, portanto vem fazer um pouco o jogo pelo jogo, e as equipas grandes, quando engatam e marcam cedo, as coisas ficam bastante facilitadas. Acho que este Benfica, embora resolvendo alguns seus dilemas, parece-me que André Almeida, não sendo extraordinário, é muito importante nesta altura para a consolidação de uma identidade e de algum sentimento de norte, embora o Benfica seja um clube do Sul, mas falta esse norte em campo, e portanto é um pouco uma extensão da voz do treinador, e é um elemento de ponderação na equipa. Percebe-se que Pizzi, quando está bem, permite que o Benfica se eleve a patamares completamente diferentes, e Pizzi voltou a estar bem, portanto essa é a grande notícia que o Benfica parece ter. Voltar Gabriela também um sinónimo de maior capacidade no meio campo, Florentino também parece estar bem, Sérvia reaparece. Bom, mas isto acontece numa altura em que Rafa sai, e o facto de o Benfica ter ganho 4 ao Portimonense e 2 a Rio Ave não pode fazer esquecer que Rafa tinha sido um jogador nuclear neste Benfica. Vamos ver se em jogos de maior exigência se não se vai sentir de facto a falta de Rafa, que com Pizzi eram os 2 dínamos desbloqueadores que o Benfica tinha. Chiquinho e Vinícius aparecem como dupla complementar e interessante, mas continuamos a ter um Seferovic ausente dos golos praticamente, um Raul de Tomás que só marcou um golo e que está entre a bancada e o banco. Vamos ver o que acontece terça-feira no jogo da Liga dos Campeões, mas é um Benfica com bastantes equívocos e com algumas fragilidades que foram exponenciadas e postas, enfim, de alguma forma clarificadas pelo Porto no jogo da Luz. E por muitos jogos da Liga dos Campeões, onde infelizmente não conseguimos tirar verdadeiramente o valor, a chapa de valor a este Benfica, porque o Bruno Lage tem insistido, estranhamente, do meu ponto de vista, em mudanças absurdas no 11 inicial, que não comprometem o resultado, mas comprometem a probabilidade de obter um bom resultado, porque sabemos que é mais fácil conseguir um bom resultado na Liga dos Campeões, a mãe de todas as competições, com a equipa titular, do que com uma equipa onde os jogadores calçam pela primeira vez. Isso aconteceu no primeiro e no segundo jogo. Miguel, vamos ver se acontece agora no jogo do Lyon. Espero que não, para o Benfica. Miguel, só muito rapidamente para dizer, eu subscrevo por inteiro o teu discurso de precaução em relação a este Benfica. Subscrevo por inteiro. O jogo da Liga dos Campeões vai ser um teste particularmente duro e importante, mas o que eu quero dizer é que o Benfica faz estas duas exibições, mas não faz à custa da descoberta de uma fórmula nova. Não é numa fórmula nova. O que faz é à custa de uma recuperação de processos que já tiveram sucesso num passado muito recente, num estilo de jogo que teve sucesso num passado muito recente, com a recuperação de um jogador que não é João Félix, mas que consegue, de certa forma, fazer uma ligação entre meio campo e ataque, como fazia João Félix, e, portanto, nada disto é novo, é a recuperação de algo que nós sabemos que já deu certo. E depois, uma nota muito rápida sobre Vinícius. Vinícius tem mostrado, sobretudo, eficácia extraordinária. Isso é verdade. Ele é muito mais que um tanque de guerra.
eu geralmente vejo muito esse tipo de descrição ao Vinícius, mas ele é um jogador também tecnicamente evoluído. E se nós repararmos bem o que foram as duplas atacantes do Benfica nos últimos anos, nós encontramos sempre duplas atacantes que são tecnicamente também evoluídas, e acho que era isso também que faltava naquela parte da frente do Benfica. E com isto eu quero dizer o seguinte: eu estou muito ansioso, eu gosto muito do Vinícius, para concluir, eu gosto muito do Vinícius, mas eu penso que Raul Tomás e Vinícius e Chiquinho são uma dupla que pode também dar garantias de sucesso, porque Raul Tomás é também tecnicamente muito evoluído, é um jogador que sabe combinar com jogadores inteligentes como Chiquinho, e portanto eu vejo neste tridente ofensivo um Seferovic claramente muito mais afastado de Vinícius e Chiquinho. Muito bem. Vamos avançar no camarote de hoje, lembrando que estamos a usar a internet para nos conectarmos todos, cada um na sua latitude. Vou agora ao Miguel Guedes. Miguel Guedes, o Futebol Clube do Porto, o que é que se diz? O que é que se diz, não é? É estranho, é estranho, porque eu disse ainda há pouco, o Porto consegue que na Luz, com o Benfica e com o Famalicão no Dragão, ainda há pouco tempo, não foi há muitos dias, consegue 2 exibições de gala. E 2 exibições completamente distintas, porque uma foi uma exibição bloqueadora do adversário e outra, do Benfica, não é, na Luz, e outra foi uma exibição onde trucidou, rola compressora de alguma forma, do Famalicão, curiosamente, tanto Famalicão como Benfica, à frente da classificação na altura. E, portanto, parece que o Porto tem jogado, tem uma apetência especial para jogar contra primeiros classificados. O problema é que o Porto quer ser primeiro classificado. E, portanto, muitas vezes parece que o Porto está, de facto, a jogar contra si próprio. Porque não é muito natural, não é muito tangível sequer e não é muito admissível que o Porto passe de 8 para 80. E o Porto passou do jogo com o Famalicão, exuberante, veloz, capaz, complementar, enfim, cheio de adjetivos. Passou para um jogo difícil na Madeira, onde já falamos, pode ter havido aqui alguns equívocos. Pareceu-me que Sérgio Conceição quis permear a equipa principal que jogou contra o Famalicão e, portanto, voltou a utilizá-la sem tirar nem pôr no jogo com o Marítimo. São jogos completamente diferentes, a coisa correu mal. O Porto não faz uma exibição terrível em 90 minutos, mas ficou aquém daquilo que se pretendia. Depois, no jogo com o Desportivo das Aves, foi muito fraco. Foi muito fraco. E com a mesma equipa, à exceção da saída, o que é relevante, da saída do Uribe para a entrada de Bruno Costa, que até faz uma boa exibição. Não terá sido por aí. A equipa coletivamente não existiu. Não foi intensa, não teve intensidade. O portador da bola nunca tinha opções para a passar, nunca havia tantos jogadores que se mobilizavam para os criando espaços para que houvesse situações de desequilíbrio. Isso nunca ou raramente aconteceu. Mbemba não teve projeção ofensiva, também não se esperaria. A verdade é que contra o Famalicão até parecia que teve, mas não acontece todos os jogos. Otávio teve bastantes furos abaixo, Corona teve muitíssimos furos abaixo, Soares confirmou que precisa de bastantes hipóteses para marcar golos, sendo que neste jogo nem sequer teve essas grandes hipóteses, também não foi nada alimentado. Luís Dias teve muitos furos abaixo também, portanto foi a Pep e Marcano que estiveram a um grande nível. Isso diz muita coisa sobre o jogo do Porto contra o último classificado da classificação, Desportivo das Aves. Foi um jogo muito, muito fraco e que levanta algumas dúvidas. Será que este 4-3-3 é para continuar? Será que fará sentido voltar a 4-4-2, que aliás Sérgio Conceição voltou, ao qual Sérgio Conceição voltou no momento em que introduz Alex Telles e Zé Luís em campo aos 56 minutos de jogo? Será que esta equipa é uma equipa que resiste a tanta rotatividade? Porque Alex Telles começou do banco, porque Zé Luís começou do banco, porque o Uribe esteve no banco. Será que esta equipa vai continuar a premiar a equipa que jogou contra o Famalicão e que entretanto não provou tão bem contra o Marítimo e o Desportivo das Aves? Eu julgo que não. É uma equipa que se pode dar ao luxo de ter Marega fora dos convocados. Muita gente dirá o Porto joga melhor sem Marega, outros dirão o Porto ganha melhor com Marega. E é neste exercício de dúvidas que o Porto, à 10ª jornada, se encontra a 2 pontos da liderança e com todas as hipóteses em aberto. Mas este jogo de quinta-feira com o Glasgow Rangers é um jogo muito importante e que tinha que ter começado a ser preparado com estes Desportivos das Aves com uma vitória. Isso foi indiscutivelmente, mas algumas dúvidas criaram. Eu estou convencido que o Porto tem
bloco, e já falei nisso a semana passada, o Benfica precisa de um clique na Liga dos Campeões, pois agora eu acho que o Porto precisa de um clique, pelas mesmas razões, na Liga Europa. O Porto perdeu com o Feyenoord, empatou em casa com o Glasgow Rangers, foram resultados comprometedores. Para continuar em prova, precisa claramente pontuar, mas precisa de ganhar este jogo, e acho que ele pode ganhar. O Glasgow Rangers é uma equipa inferior à equipa do Porto, mas é uma equipa que tem um futebol... Vou à Escócia, estarei aqui depois na segunda-feira para vos dizer tudo que eu vi, que não é tudo que acontece, é tudo que eu vi. mas deixem-me dizer-vos que é um jogo que só não me deixa muito apreensivo, porque eu estou muito confiante no estofo europeu do Futebol Clube do Porto, e já vi muita coisa acontecer, e já tive muitas alegrias e poucas tristezas. Acredito que o Porto na quinta-feira vai fazer um jogo muito, muito conseguido, vai lutar contra uma equipa física. O Porto tem dificuldades a lutar contra equipas físicas, mas também tem, sobretudo, dificuldade a lutar contra equipas físicas que têm um bloco muito baixo. Ora, não me parece que o Glasgow Rangers, pela própria idiosincrasia do futebol escocês, vá ter um bloco muito baixo, embora acredite que um empate até poder ser um resultado interessante. Esta coisa do bloco baixo, e com isto termino, esta coisa do bloco baixo e da dificuldade em jogar com equipas agressivas do ponto de vista físico, leva-nos para um outro jogo a seguir, que é o jogo com o Boa Vista, que está à porta, no Bessa. Não é? E, portanto, são dois jogos bastante importantes, dois jogos físicos, ainda por cima o Porto depois chegará ao Bessa também com alguma exigência física, depois do jogo em Glasgow. É uma semana importante para alguns pirateiros. Estão com Rui Calafate, eles não te deixam falar. Vai ser só o Sporting agora? Não, já vou, estou sossegado a ouvi-lo, também vou dizer alguma coisa sobre o Porto. E falta o Sérgio Conceição. Não, e vou falar disso. Sobre o Porto, acho que nesta semana assistiu-se a um Porto não azul e branco, mas azul e cinzento, porque os dois últimos jogos não foram de facto aquilo que os adeptos portistas mais ansiavam, nomeadamente mesmo o último. As pessoas não se podem esquecer que o Aves está em último lugar, é uma equipa curta, é uma equipa que está em dificuldades, é uma equipa que, curiosamente, eu aliás gostava de salientar isso, porque tive a oportunidade esta semana já até de ver uma conferência do José Coceiro, que é o diretor técnico nacional, sobre os escalões de formação. E reparem no seguinte, e os ouvintes da Rádio Estádio, e aqui que na Rádio Estádio, que é a rádio que mais voz dá aos outros clubes que não só os três grandes, não se esqueçam disto. O Aves, o ano passado, ganhou a Liga Revelação. E como todos sabemos, a Liga Revelação é uma liga espetacular ao nível de golos, de competitividade. E o que foi curioso é que este ano, logo na montagem, na construção do plantel, o próprio Augusto Inácio aproveitou alguns jogadores, mas muito pouco, face à qualidade exibida pelo atual treinador do Aves, que foi o campeão da Liga Revelação. Ora, o Aves foi buscar vários jogadores, quase 10 ou 11 jogadores novos, alguns de proveniência, digamos, não tão certa, e o Aves tem uma equipa muito mais frágil comparado com o ano passado, e quando nós tínhamos mais uma vez que há qualidade na Liga Revelação, aliás o Sporting, e eu isso temos, todas as semanas quase podíamos falar, e já lá vamos falar, mas como vimos, o Silas tira o Luís Filipe e depois não tem nenhum avançado para meter, mete o Jezé, porque o melhor avançado da Liga Revelação, que é o Pedro Mendes, nem está inscrito. Portanto, não há um aproveitamento da Liga dos jogadores verdadeiros portugueses da Liga Revelação. Ora, o Porto mostrou-se muito débil. O Porto, e o Miguel Guedes dizia bem, com o Marega ganha melhor, porque o Marega de facto é um jogador que assusta qualquer defesa, tem um poder físico notável. E o Porto também não nos podemos esquecer, o Uribe é um jogador que acho muito interessante, não é um jogador espetacular, mas é um dínamo e é um jogador seguro, certo, como disse o Carlos Queiroz, é um relógio suíço. E o Porto não apresentar o Uribe, apesar do Bruno Costa ter feito uma exibição muito razoável, é totalmente diferente. Agora, há um ponto que eu quero que todos nós devemos refletir. O que é que está a acontecer? Reparem nisto. Não sei se tiveram a oportunidade, os ouvintes e vocês, de ler umas declarações do Everton Ribeiro, que é um dos craques do Flamengo do Jorge Jesus. E o Everton Ribeiro elogia exatamente o facto do Jorge Jesus não mudar muito as peças do jogo, as peças da equipa. E, portanto, ter uma equipa base e repeti-la à exaustão. Ora, não nos podemos esquecer que o Brasileirão é um campeonato muito exigente, com muitas viagens, pelo meio teve desafios muito aliciantes e desafiantes da Libertadores, e o Jorge Jesus mantém sempre que possível sempre a mesma equipa. O que é que se passa em Portugal?
E esse é um dos fatores da competitividade e de nós termos as equipas, digamos, as 3 grandes, a oscilarem muito. Porquê? Porque é que os meninos têm que descansar. Nós estamos a iniciar uma época, tivemos um mês quase sem competição de Primeira Liga e andamos a fazer rotatividade porque os meninos têm de descansar, mas já estão cansados. Então não há nos outros campeonatos, nas outras ligas, até de outros desportos, jogam sempre os melhores. E depois há peças, como é óbvio, são substituídas, e há outras taças que podem ser usadas para utilizar esses jogadores com menor utilização, nomeadamente Taça da Liga, Taça de Portugal. Agora, nós temos uma competitividade baixíssima, um tempo de jogo medíocre, e ainda por cima não temos o 11 base na maior parte das equipas, porque estão sempre a mudar por causa da rotatividade. E o Porto, nota-se muito, apesar de Sérgio Conceição, depois do jogo com o Famalicão, ter mantido a equipa, que também foi uma surpresa. Ora, o que acontece aqui é muito simples. O Porto está a sentir neste momento, na pele, o facto do Benfica estar a crescer, e não nos podemos esquecer que, efetivamente, a questão e isso eu queria dar uma palavra, o Sérgio Conceição, como sabem, eu gosto muito do Sérgio Conceição de vez em quando também tem que ter, ele depois disse que não era bem aquilo que queria dizer, mas disse. E portanto as suas declarações representam o Futebol Clube do Porto, como disse alguém, e bem, não é o Porto, acho que até foi o Luís Pedro Sousa do Record, não foi, o Porto não é o Sérgio Conceição não é o Porto, mas o Porto não é o Sérgio Conceição. Portanto, nós não temos de ter um Futebol Clube Sérgio Conceição. Temos o Futebol Clube do Porto, que é uma grande instituição e que, às vezes, devia evitar certo calão e algum desnorte emocional do Sérgio Conceição, que é um treinador que eu muito estimo. Miguel Gonçalves, a tua análise, queres ir por aqui já, a Sérgio Conceição? Não, Conceição não vou começar pelo Sérgio Conceição, acho que o Rui foi bastante assertivo, sintético naquilo que eu também penso sobre o que é este Bloco do Porto, e também concordo com a análise feita pelo Miguel, mas eu gostaria de olhar para este Bloco do Porto à custa sobretudo de 3 jogadores que vocês também já salientaram e muito bem, e que são Alex Telles, Uribe e Marega. Quando se pensava que nesta época, com a perda de tantos jogadores titulares e com contratações que pareciam não estar à altura dos jogadores que saíram. Vimos um Luís Dias, por exemplo, que apesar de tudo foi talvez o reforço que mais deu a este bloco do Porto. Eu confesso que sou um adepto eu gosto de ver o Uribe a jogar e gosto de ver o Marega jogar. Eu não entendo a irritação que tantos amigos que eu tenho portistas têm por Marega, é o que diz o Miguel muito bem, com o Marega parece que é mais fácil o Porto vencer. E porquê? Porque o Marega dá uma profundidade ao jogo do bloco do Porto. E instala o pânico, quanto mais não seja o pânico físico junto das defesas contrárias, que depois abre espaço para que outros possam entrar para fraturar. E portanto ele estica o jogo quando a equipa muitas vezes precisa, e quando a equipa precisa de um jogo mais direto, também podem sempre contar com o Marega, e quando Marega não joga, apesar de tudo o Porto ressente sempre. E portanto eu não entendo muito bem a justificação dada por Sérgio Conceição. Ele diz que está a proteger Marega agora porque se ele continuasse a jogar poderia ter uma paragem muito mais prolongada no futuro. Vamos ter que obviamente acreditar nas palavras de Sérgio Conceição, mas o que é certo é que o Porto ressente-se. E apetece-me dizer que aquele experimentalismo que nós vemos Bruno Lage fazer na Liga dos Campeões com o plantel do Benfica, ou com o 11 do Benfica, parece que é aquilo que Sérgio Conceição também está a fazer no campeonato com o plantel do Porto. E Uribe, quando não joga Uribe e Alex Telles, há todo ali um flanco no Porto que grita autenticamente por qualidade e grita por profundidade. E, portanto, tirar os dois ao mesmo tempo é, a meu ver, um atentado nesta equipa do Porto e nos processos que o Porto, apesar de tudo, já tem. Mas o Uribe, apesar de tudo, não é Herrera. E ele foi contratado para substituir Herrera. E Herrera dava ao Porto algo que este Uribe ainda não dá. Pode ser que dê no futuro, mas neste momento não dá. Que é chegada à área, é também marcar golos, é ser também preponderante na manobra ofensiva. Ele é sobretudo muito bom na compensação defensiva, é exímio nesse departamento, e o Porto ressente também quando isso não acontece, mas não dá lá à frente aquilo que Herrera dava. E depois Alex Telles. Sempre que Alex Telles entrou nestes jogos em que não entrou na 11 inicial, sempre foi suplente utilizado, eu não notei um Alex Telles cansado. Eu encontrei um Alex Telles que é a imagem de marca do Alex Telles, um jogador sempre disponível fisicamente, extremamente precioso nas assistências, nas bolas paradas. Então o que é que tu achas?
Miguel, o que é que tu achas, Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, o que é que tu achas então que se passa com o Alex Telles? Eu não sei o que é que se passa. A nível fisicamente, achas que é uma questão interna? Eu acho curioso é ninguém ter feito essa pergunta a Sérgio Conceição. Fizeram essa pergunta em relação a Marega, não fizeram ao Alex Telles, e para mim é uma grande surpresa, porque eu não consigo encontrar em Mbemba, por exemplo, muito boa vontade que possa ter para a qualidade do jogador. Eu acho que ele não é metade de um Alex Telles. Eu gosto muito do Alex Telles porque é um jogador que dá garantias defensivas, e essa é sempre a primeira garantia, tem que dar um lateral, mas também um lateral de uma equipa grande tem que dar garantias ofensivas, e isso Alex Telles também dá. E, portanto, eu gostaria de perceber, apenas como adepto de futebol, qual é a justificação para esta rotatividade em Alex Telles, e concordo plenamente com o Rui, não se consegue perceber nesta altura do campeonato rotatividade na equipe, nos três grandes. Permita-me só dizer umas palavras sobre isso. Miguel Guedes, até porque eu quero ouvir a tua opinião sobre... é temperamental o Sérgio Conceição? Permites-me antes de ir ao Sérgio Conceição? Permito-te. Não, mas eu tenho que ir, porque senão depois não podemos ir ao Sport. Mas é muito rápido, só para te dizer o seguinte, é que em relação à questão do Alex Telles, porque foi muito falado aqui, eu não falei sobre isso propriamente, falei nas dificuldades que o Porto estava a ter e nas virtudes, mas não em concreto desses jogadores, e acho que é importante precisar o seguinte, permitam-me, só quem não viu os jogos do Porto com atenção de portista, porque eu admito que vocês não vejam com atenção de portista, porque naturalmente estão mais preocupados com outras coisas, é que não percebia que tanto o Marega como o Alex Telles, nos últimos jogos em que foram titularíssimos, não estavam a render nem de longe nem de perto, Marega então há muito tempo, aquilo que era suposto. Portanto, eu percebo perfeitamente que eles tenham, que Sérgio Conceição tenha optado por rotatividade. O que não se percebe tanto é que ao fim de passado 3 jogos já não parece só rotatividade, parece opção. Ok? E aí é que se levanta a questão. Alex Telles ficar de fora um jogo 2, com certeza, mas não me parece que o estado físico dele, que aguentou uma época inteira o ano passado e que agora também que se preparava para aguentar outra se fosse preciso, um jogador excepcional, não me parece que ele tivesse a necessitar de 3 jogos de paragem. Isso a cadência põe aqui alguma dúvida, mas eu acho que no caso Alex Telles e no caso Marega, são sobretudo uma questão de gestão física dos jogadores. Os jogadores não estavam a render porque estavam cansados, estavam exaustos. Mas parece-me, Miguel, que os portistas todos procuram onde é que está o mal. Aliás, os assobios que se ouviram neste jogo com o Aves, não sei se assobiaste, ou pelo menos... Eu estava em Lisboa, estava mais preocupado em roer as unhas. Mas pode ser assobiado para dentro, não sei. Não, à distância não assobio, não adianta nada, né? E se assobiasse seria no fim, mas também não o costumo fazer. Mas ouvem-te agora, e eu gostava de saber sobre esta questão do Sérgio Conceição, alguma impaciência dos adeptos, e parece que Sérgio Conceição também responde com alguma impaciência, apesar desta conferência de imprensa ter sido mais serena, a dado passo a um jornalista que fala lhe pergunta sobre as convocatórias de Sarabia, que não estava, que só tinha estado 2 vezes. Ele vai a uma questão, não, mas desculpe, são 25, não é a folha dos 18, não sei o quê, não sei o que mais. E já se estava a alterar outra vez. Isto é que é fruto são os assobios que levam a isto, ou é isto que leva aos assobios? Sérgio Conceição não estava contente com o que se passou no jogo. Era claro, via-se na sua expressão, via-se nas suas palavras, nem podia estar. Não era por causa dos assobios, os assobios foram uma consequência do mau jogo do Porto. O Porto fez um jogo muito fraco e, portanto, não conseguiu dar sequência, não teve, portanto, uma consequência daquilo que pareciam aqueles sinais tão exuberantes de bom jogo que aconteceram e que se foram simultâneos, aconteceram simultaneamente com uma mudança de sistema tático de 4-4-2 para 4-3-3 no jogo que foi Famalicão. E esse Deixa-me perguntar-te uma coisa abertamente e para pensarmos para o Sporting, Miguel Guedes. Tu, como portista e mais atento à realidade do Futebol Clube Porto, achas que Sérgio Conceição, se continuar a ser assobiado, que não vai dar uma resposta mais torta, ou que aguenta mesmo manter-se no Futebol Clube Porto? Um treinador do Futebol Clube. Ele, enquanto pessoa, estamos a falar do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição tem... Nós não somos psicólogos, não é? Nem traçamos psicológico. Mas parece-te?
Parece-me que Sérgio Conceição é treinador do Futebol Clube do Porto. Eu gosto muito da personalidade de Sérgio Conceição. Acho que eu admiro pessoas que dizem o que têm para dizer. O futebol está cheio, isto não é nenhuma indireta, mas está cheio de sonsinhos e de gente que fala para dentro e que fala para o lado e que não admite e que se escuda com lugares comuns. Sérgio Conceição fala verdade. Quanto mais não seja, fala a sua verdade. Eu acho que tem exageros, claro que tem exageros, porque ferve em muito pouca água e ferve sobretudo muito rápido em pouca água. Mas eu acho que isso faz parte das qualidades que levam o Sérgio Conceição a ser o treinador de futebol que é. Eu fiquei algo preocupado ou aborrecido com a conferência de imprensa após o jogo com o Marítimo, que não fiquei na anterior conferência de imprensa, curiosamente, onde Sérgio Conceição até identificava, fazia algumas críticas àquilo que diziam que era um futebol mau, diziam que o Porto praticava um futebol direto, portanto, basicamente muito básico, sem grande capacidade tática, e Sérgio Conceição veio bem atacar esses inimigos externos do Futebol Clube do Porto. Porque quando é prática, acho que os treinadores, na defesa do seu grupo de trabalho, na defesa do seu próprio trabalho e do clube que representam, devem responder aos inimigos externos, não se deve desgastar em batalhas que nunca mais acabam nesse tipo de terreno, mas devem responder. Fique mais preocupado quando a seguir ao jogo com o Marítimo, o Sérgio me pareceu estar a responder a adeptos do Futebol Clube do Porto, quando falou das redes sociais. É verdade que as redes sociais são bolhas e nós sabemos isso das nossas próprias interações nas redes sociais, que diabo. Para a maledicência tecla mais. As pessoas que querem dizer mal têm mais tendência para teclar, porque são mais motivadas. O drive para dizer mal, normalmente, em parte das pessoas que frequentam as redes sociais, é mais forte que aqueles para dizer bem. Quando se quer dizer bem, faz um elogio e passa à frente. Ou então está tudo bem, nem se fala. Quando se quer dizer mal, força-se a tónica. Infelizmente, a natureza humana tem muito disso nas redes sociais. O Sérgio tem que saber que para cada opinião negativa, há 10 positivas ao lado que não se manifestam. O Sérgio tem muito apoio. Tem muito apoio. E, portanto, quando ele diz, estou-me a borrifar, foi a expressão, não foi? Estou-me a cagar. Pronto, Fernandes do Norte, é isso. A mim não me incomoda nada ao vernáculo. Não me incomoda nada. Mas não tem nada a ver com... Até porque isto é uma língua. Eu já disse coisas muito piores no futebol e todos nós já dissemos. Mas claro. Essa coisa de higienizar o futebol. A questão aqui é que pronto, isto é uma linguagem. Eu também aproveitei para dizer a palavra, não é? E aproveitamos todos, e ela tem sido escrita aqui há uns anos, escrevia-se um C e 3 pontos e tal, era assim que aparecia, não é? Hoje está um bocado diferente, mas esta é a linguagem até mais típica das redes sociais, seja dos Facebooks, dos Twitter. Claro que é. As redes sociais muitas vezes são reproduções das conversas de café, para pior às vezes, mas é uma espécie de café virtual. Não. Eu não estou a dizer que não há muitas críticas. Com a vantagem que se fica pelo insulto não corres o risco de levar de ser uma resposta física. Até porque muitas são avatares, portanto nem sequer são identificáveis, e nada contra isso. Agora, vamos lá ver uma coisa, as redes sociais, mesmo que não seja, obviamente, as redes sociais são, eu não concebo, não acho que faça sentido com um treinador do Futebol Clube do Porto responda às redes sociais. Eu percebo que o Sérgio faça, porque o Sérgio tem sido injustamente criticado. Muitas vezes tem sido críticas e tem que as aguentar como treinador que é, porque quem treina à chuva molha-se, não é? Na adaptação do ditado. Mas o Sérgio Conceição tem sido muito e duramente injustamente criticado, às vezes nas redes sociais, e acho que é natural que ele se sinta, mas ele tem que saber que não pode, não deve responder. Quer dizer, admito que eu faça no fim do campeonato, no momento onde as coisas já acabaram, faz um balanço e diz, eu fui injustamente criticado, então estou-me a borrifar para isso e tal. Agora, durante a competição, se ele responde aqui, vai responder à frente, vai voltar a responder, tanto depois do Sérgio Conceição, de alguma forma parece que cai em si e depois pede a união. Eu acho que ele tem que estar acima disso. Um treinador do Porto tem que estar acima disso, ele não tem que se preocupar com as redes sociais, e portanto fiquei muito agradado quando ele agora vem dizer que é preciso união. O público associou no fim porque é exigente, é a cultura de exigência do Porto. Esse é que é o caminho, tem que estar acima disso, porque ele é muito mais do que isso, é muito mais alto do que isso. Vamos ao Sporting. Rui Calafate, por onde queres começar? Pelas declarações de Ricciardo, que diz que o Sporting está a caminho da insolvência e que pede a demissão de Frederico Varandas. Ou queres começar pelo jogo de Tondela? Olha, eu cedo o meu tempo ao Rui, hein? Eu cedo o meu tempo ao Rui. Obrigado. Acho que hoje vai ser só Sporting a partir de agora. Não, mas olha, eu primeiro até vou começar por nenhuma. Vou responder por ordem às que tu perguntaste, só quero meter mais um tema.
Força. perfeitamente lamentável que o Sporting não seja apurado na fase regular do Campeonato de Juvenis, ficando em quinto lugar atrás do Loures, da Académica, do União de Leiria e do Fátima. Sabemos que o estado da Academia não era bom, mas de facto o Frederico Varandas já lá está há um ano, não chegou ontem. E é uma vergonha o Sporting não passar à fase regular. Não é a primeira vez, já aconteceu noutra altura, mas não posso deixar de passar porque é uma aposta muito forte este regresso à Academia e não podemos estar com regressos e com discursos de regresso à Academia com miserabilismo em termos de classificação, neste caso dos juvenis. Relativamente à tua pergunta do José Maria Ricciardi, o que eu posso dizer é o seguinte, é que já vi o José Maria Ricciardi a dizer que é, depois não é, agora já é, depois faz uns vídeos um bocado ridículos a falar com um som de fundo, parece música de elevador, depois faz uns comentários um bocado patéticos no Twitter, que eu duvido que seja o próprio, mas se é alguém que trabalha com ele, acho que devia de aprender um bocadinho mais de comunicação, porque efetivamente é amador, e portanto o que ele veio agora dizer é basicamente, eu há um ano disse um caminho diferente de Varandas, alertei os sportinguistas, não votaram em mim, e segunda fase deste discurso, sou o primeiro a vir a terreno dizer que o Varandas se tem que demitir e o Rogério Alves se tem que demitir, e portanto quer capitalizar e marcar o território numa aventura que eu tenho a certeza que ele irá ser candidato, não sei com que resultados. Eu não votei em José Maria Ricciardi, nunca falei na vida com José Maria Ricciardi, já critiquei duramente José Maria Ricciardi num texto chamado Os Abutres do Sporting, e portanto o que eu sei é que José Maria Ricciardi pode fazer o discurso do novo, mas é profundamente velho, pois há 30 anos, há 20 anos que anda nos bastidores a mandar no Sporting, e não nos podemos esquecer do que se passou em 2013, quando foi falado pela primeira vez que Luís Figo poderia ser candidato à presidência do Sporting e teve que ir ao beijamão à estância de ski de Courchevel, falar com o padrinho José Maria Ricciardi e Alexandre Patrício Gouveia para ver se tinha a bênção para ser candidato ao Sporting, e depois não avançou. Se José Maria Ricciardi vem com um discurso de jovem é engraçadinho e que é novo, não é. É profundamente velho e há muitos anos que é o Master of Puppets de muitos sportinguistas e de muitos homens que andaram à frente do Sporting. Sobre Tondela, muito simples. 10 jornadas a 10 pontos do Benfica, 8 do Porto, 6 do Famalicão. Perdemos num terreno de uma equipa muito respeitável, mas que ainda não tinha ganho em casa. O plantel, e aquilo é o que importa, é o que está à venda, é o que está à vista, perdão, o plantel do Sporting é uma coleção de cromos, não é uma equipa. É uma equipa, é um grupo de jogadores com pouca qualidade, opções fracas e falta de talento. E a sua construção, eu tenho que dizer, se calhar com humor, que a construção deste plantel não é obra nem da Juveléu, nem do diretivo. Todos sabem quem é o principal responsável da construção e planeamento desta temporada, chama-se Frederico Varandas, que disse que futebol é fácil, e quando se fala do Hugo Viana, que não me venham como montar mais uma cortina de fumo, de prepararem o terreno, como eu vi na semana passada, de poderem despedir o Hugo Viana, porque toda a gente sabe que o Hugo Viana efetivamente não tem qualquer competência para ser diretor desportivo, mas não passa de um pajem de Frederico Varandas e, portanto, o verdadeiro culpado chama-se Frederico Varandas. Mas, como eu digo, eu não peço demissões de ninguém, não me cabe a mim, eu só uma vez pedi a demissão de um presidente que se chamava Godinho Lopes. Mas ainda hoje, por acaso, hoje não, ainda ontem estive numa reunião social onde estava também Godinho Lopes, nessa conferência que eu já falei com José Conceiro, e também tive a oportunidade de dizer a algumas pessoas que quanto mais tempo Frederico Varandas estiver no poder, melhor fazem de Godinho Lopes, que foi considerado um dos piores presidentes do Sporting, e parece que Frederico Varandas vai pelo mesmo caminho. Ainda queria dizer mais 2 notas muito rápidas. Chamar a atenção que eu tenho memória, a minha memória não é curta. O vice-presidente do Sporting, Francisco Zenha, disse que, em entrevista ao Record, disse que os principais rivais do Sporting estavam mais fracos porque tinham perdido muitos jogadores importantes e o Sporting se tinha reforçado com muita qualidade. O que eu apelo a Francisco Zenha é que esteja calado. Falo de números, falo do Excel, que é a única coisa de que se sabe alguma coisa. De resto, de Sporting e de construção de plantel, esteja calado, não é função dele. E como administrador da SAD já devia ter apresentado a demissão,
esse sim, porque a SAD não é o clube. Eu não peço a demissão do presidente do clube, mas alguns elementos da SAD, nomeadamente desenha, também está a mais. E, por último, dizer o seguinte, sobre a construção do que vimos em Tondela. Silas montou um 4-4-2 losango, se calhar já todos esqueceram, e faço duas perguntas. Uma, lembram-se que Lionel Pontes construiu o seu Sporting em 4-4-2 losango e foi um fracasso? E faço outra pergunta aos ouvintes da Rádio Estádio. Quantos grandes clubes da Europa jogam em 4-4-2 losango? Nenhum, digo eu já, porque é uma tática completamente fora de moda. E para terminar, só dizer o seguinte, houve uns papagaios, como eu às vezes gosto de ouvir também o Sérgio Conceição, houve uns papagaios e sonsos, como disse bem o Miguel Guedes há pouco, que comentam às vezes o meu clube e que aconselharam os sportinguistas a votarem Frederico Varandas porque tinha o cheiro do balneário. Eu gostava de saber se esses papagaios já estão a preparar para pedir desculpas por terem influenciado alguns sportinguistas, se calhar menos informados, a votarem em Frederico Varandas, e gostava muito que esses papagaios que andam na televisão a influenciar gente sem contraditório pudessem pedir desculpas pelos disparates que dizem, porque andam anos e anos e anos a desculpar-se e a dizer que já disseram coisas no passado, quando é tão óbvio que é só ir buscar em jornais e ver que quem apela ao cheiro do balneário é o tipo de gente que diz que um presidente da EDP tinha que ser eletricista. Quem diz isto é um medíocre opinador. Ainda vamos ter que fazer aqui um polígrafo no camarato. Meus senhores, chegamos ao final do nosso tempo. Ao Miguel Guedes, uma boa viagem à Escócia. Obrigado. Uma boa viagem, Miguel. Gonçalves. Obrigado. Desculpe interromper. Fernando, o polígrafo, há alguns opinadores da televisão. Aqui não há polígrafos. Aqui, graças a Deus, somos nós os três. Falamos verdade. O polígrafo, há alguns comentadores que mereciam ter um polígrafo à frente e alguns reportes de imprensa com o que disseram há um ano atrás. Isso é que é verdade. Rui, só uma pequena nota, tenho a certeza que esqueceste de comentar o facto do Congresso de Lino ter sido adiado. Esqueci-me disso, olha, só uma nota, quando o Sporting tem um presidente que não consegue motivar as pessoas inscrições, em que só há 50 inscrições, em que as pessoas já se esquecem que na semana passada prorrogaram o prazo para ver se mais gente se inscrevia, ninguém se inscreveu, portanto, Frederico Varandas, um desastre, a comissão organizadora do senhor Titarantes Fontes, que é o presidente do Grupo Strom, que é uma nulidade, tem que pedir desculpas aos sócios porque foi um desastre, e mais uma terceira pessoa que não está a cumprir os estatutos, Rogério Alves. O Congresso Leonino é uma obrigação de realização, tem um tempo de realização e não está a dizer e está-se a violar os estatutos. Portanto, Varandas, Titarantes Fontes, Rogério Alves, todos a mesma triste figura. Cada uma das declarações do Rui Calafate nestes últimos 10 minutos são autênticas cartas ao Sporting. Agora que está tão em voga uma carta do miúdo de 17 anos que diz coisas que eu não vou ter de comentar, essas, enfim, de um tom absolutamente inacreditável. O que o Rui Calafate quis merece ser ouvido com muita atenção, porque cada uma das declarações são cartas abertas. Sim. Ainda bem que lês, ainda bem que sabes ler. Algumas pessoas no Sporting não sabem, e alguns deles, como eu digo, são os desempregados profissionais. Eu não sei se temos tempo ainda para falar do Sporting. Não estaremos de volta. Temos tempo para ter boa noite. Boa noite a todos. Tarde, consoante a hora que nos ouvem. Tu ouvir e onde estiveres, Miguel Gonçalves. Claro. Obrigado a todos. Para a semana estaremos. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos. A oportunidade de fazer a análise não só da jornada, mas também uma análise daquilo que vai ser uma jornada europeia muito importante.